Eu quero iniciar essa aula de funções trigonométricas falando sobre ângulos. E a primeira coisa que você deve saber é como nós vamos medir ângulos. Então, em primeiro lugar, nós vamos medir um ângulo em graus ou em radianos. São as duas medidas padrões quando a gente fala de ângulos. Só que para falar de funções trigonométricas, nós vamos focar apenas no caso dos ângulos medidos em radianos. Então, para isto, primeira coisa, vamos considerar aqui um círculo de raio R qualquer. Então, para entender o que é medir um ângulo em radianos, dado esse círculo de raio R, vamos considerar aqui o que nós chamamos de um ângulo central, que é isso daqui, ó. Que é o ângulo A'B', que eu simplesmente vou denotar por θ. Então eu quero saber qual é o número de radianos desse ângulo θ. Aí então, o que é que significa um radiano? Então, radiano nada mais é do que a quantidade de vezes que o raio R vai caber na medida do arco A'B'. Repetindo, o número de radianos do ângulo θ é o número de raios contidos nesse arco S. Então imagina, tu tem esse comprimento R, quantas vezes esse R cabe dentro de S? Essa quantidade de vezes é o que nós chamamos de radianos. Assim, o nosso θ vai ser justamente S dividido por R. Se você dividir S por R, você tem quantas vezes o R vai caber dentro de S. É claro que isso não precisa ser um número inteiro. Muito bem, ou seja, se θ é igual a S dividido por R, S é igual a R θ. Certo? Aqui a gente diz que θ é medido em radianos. θ é medido em radianos. Veja que se R for igual a 1, então o ângulo θ é igual a S. É justamente o comprimento do arco AB, como está desenhado aqui. Ó. Essa pequenininha está denotando uma circunferência ou um círculo de raio 1. Então o θ coincide com o comprimento do arco AB. E nós sabemos que claro, é bem mais interessante você trabalhar com um círculo unitário. O fato do raio ser 1 facilita as contas. Você não precisa estar carregando esse R para todo lugar, visto que se você trabalhasse com raio R, seria completamente análogo a trabalhar com o círculo de raio 1. Então vamos trabalhar no círculo de raio 1. Círculo de raio 1 que tem comprimento conhecido como 2π. E a gente vai ter o seguinte, né? Como o círculo com uma volta completa mede 360 graus, falando agora da medida de graus, né? Ou 2π, aí você vai dizer assim, ó, 2π radianos, que é o comprimento da circunferência de raio 1, é 2πr, então simplesmente 2π. Aí você fala 2π radianos. Temos. Então você vai ter que π radianos corresponde a 180 graus. Quer dizer que metade da circunferência, que mede 180 graus, vai corresponder justamente a π radianos, que seria
a medida de metade da circunferência. Se π radianos corresponde a 180 graus, aí você pode perguntar assim: 1 radiano vai corresponder a quem? Então você faz uma regra de 3. Aqui eu vou chamar de um θ. Então você tem que π vezes θ tem que ser igual a 180, ou seja, esse θ que você quer encontrar é 180 dividido por π. Se você usar uma calculadora para fazer essa conta, isso dá aproximadamente 57,3 graus. Então você achou o θ correspondente a 1 radiano. Ou então, se você tem o seguinte: π radianos, π, mesma coisa, radianos, está para 180 graus. Aí eu quero saber o seguinte: se eu tenho 1 grau vão ser quantos radianos? Aí aqui você chama também de vou chamar de θ também, né? E aí tu tem que 180 θ é igual a π vezes 1, que é π. Então, o θ é igual a π dividido por 180. Π dividido por 180 dá aproximadamente 0,0017. No caso aqui, radianos, né? Eu queria saber que 1 grau corresponde a quantos radianos? Então, a 0,0017 radianos. Ok? O que essa primeira coisa que a gente descobriu aqui está dizendo é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa semi-reta como referencial. Aí, se você sai daqui no sentido anti-horário e dá a volta completa, formando o teu círculo, vamos dizer que o raio é unitário, então essa medida completa é 2π radianos. Só que 2π radianos, quanto é que é 2π? Se π é 3,14, isso dá aproximadamente 6,28. Certo? O 2π radianos dá aproximadamente 6,28. Alguma coisa assim. Aí você quer saber quanto é 1 radiano. Então, isso aqui ser 2π radianos é como se você pegasse uma unidade e essa uma unidade vai caber 6 vezes aqui. E ainda vai sobrar um pedacinho. Como se você saísse daqui. Aí você vem até aqui. Vamos dizer que isso aqui mede 1. Vamos dizer que isso aqui mede 1. Aí você coloca outra unidade aqui, ó. Eita, será que eu vou acertar? Coloca outra unidade aqui. Então já tem 1, 2, 3, 4. Queria ter outra cor aqui, não vou ter. Então vou voltar aqui para inicial. 5. E aqui 6,28. Esse pedacinho aqui, né? Então, a circunferência completa medir 2π radianos, que é a mesma coisa de 6,28, significa que você consegue colocar aqui dentro 6 arcos medindo 1 e ainda sobra um pedacinho, 0,28. Aí tu queria saber qual o ângulo em graus que corresponde a 1 radiano. Ele quer saber esse daqui, né? Então esse ângulo aqui, ó, se você for medir ele em graus, ele é aproximadamente 57,3 graus. É isso que significa essa primeira continha que a gente fez. Então é isso. Θ em radianos. Para que eu estou falando sobre isso? Em medir um ângulo em radianos e não em graus?
É porque o meu objetivo é definir uma função que vai pegar um θ, um ângulo θ, e a esse ângulo θ eu vou atribuir um único valor, que vai ser um f de θ. Quem é esse f de θ? Daqui a pouco a gente descobre quem é. Mas a questão é que a cada θ, aqui no círculo unitário, tem um número interessante que eu posso associar a esse θ, formando uma função. Agora, não faz muito sentido a gente pegar esse θ em graus para falar de funções, né? Porque tu vai ter aí, por exemplo, o gráfico da função x e y. São funções reais. E no domínio das funções reais, não faz sentido tu chegar aqui e colocar grau. Isso vai atrapalhar muito. Então, quando você coloca radiano, o radiano de fato é uma medida como essa que a gente tem considerado aqui no eixo x. Então, tipo aqui você considera aqui a unidade, e essa unidade aqui, esse comprimentozinho, seria tipo exatamente esse que está aqui, medindo 1 radiano. Aí quando é grau, aí você não consegue uma boa relação para cá. Então por isso a gente vai falar de ângulo apenas em radianos, certo? Bem, alguns ângulos eles são importantes a gente ter o conhecimento do seu valor correspondente em radianos. Como eu disse, para cada ângulo θ que eu consigo formar no círculo unitário, fixando esse raio aqui, nesta posição, então para cada θ eu vou associar um número. Então tem uns valores interessantes aqui para θ, que esse número aqui é um número que eu vou dizer assim, fácil de a gente identificar. Porque essa correspondência aqui, ó, para cada θ você associar um único número, dependendo do ângulo, esse número que aparece aqui, ele não é um número evidente. Mas para alguns valores de θ, ele é um número real assim bem fácil de você assimilar. Um desses ângulos, por exemplo, é esse daqui. O ângulo de 30 graus. Então, quanto é 30 graus em radianos? Ora, todo mundo percebe que esse ângulo que vem daqui para cá é 90 graus, né? Então, aqui eu posso dividir esse ângulo em 3 ângulos de 30. E eu posso fazer isso em cada quadrante. Então, você pode chegar aqui e fazer a mesma coisa. Aqui você faz a mesma coisa. Aqui você faz a mesma coisa. E agora tu consegue responder com facilidade quanto seria 30 graus, sendo que medido em radianos. Então vamos colocar aqui 30 graus em radianos vai ser quanto? Você sabe que tudo aqui, a circunferência toda, mede 2π radianos. E 30 graus representa, vamos contar aqui, né? 1, 2, 3 aqui, 6, 9, 12. 30 graus representa 1/12 da circunferência toda. Então, se a circunferência toda mede 2π radianos, 30 graus mede 1/12 de 2π radianos, que é exatamente π/6 radianos. Ora, como eu disse, tem ângulos que é importante você ter o conhecimento do seu valor em radianos, porque essa função que a gente vai definir daqui a pouco vai associar para esses valores que nós chamamos de notáveis um número fácil de a gente assimilar. Então, do jeito que eu fiz aqui, ou usando regra de 3 simples, como eu fiz agora há pouco, você consegue constatar
todos esses outros casos aqui, ó. Por exemplo, se aqui é 0 graus, aqui você vai ter 0 radianos. Se aqui é 30 graus, como eu já disse graus aqui, eu estou tirando a bolinha aqui de cima. Então, aqui 30 graus a gente já viu que é π sobre 6 radianos. Se você faz um argumento com regra de 3 ou uma ideia como essa, 45 graus... Eita, é para eu tirar esse grau daqui, né? 45 graus vai corresponder a exatamente π sobre 4 radianos. Π sobre 4 radianos. Se você colocar 60 graus, a 60 graus corresponde, ou 60 graus em radianos vai ser π sobre, errei novamente, π sobre 3. Π sobre 3 radianos. Se você colocar aqui 90 graus, em radianos vai ser π sobre 2. A circunferência toda, isso significa assim, por exemplo, 30 graus é π sobre 6, a circunferência toda mede 2π. Só esse pedacinho aqui mede π sobre 6 radianos. 120 vai corresponder a 2π sobre 3 radianos. 135 graus corresponde a 3π sobre 4 radianos. 150, 5π sobre 6. 180, que é metade da circunferência, é π. Se a circunferência toda é 2π, a metade é π, é óbvio. 270 é 3π sobre 2. 270 é você sair daqui e chegar aqui, ó. Seria todo esse arco assim, ó. E 2π não, 360, que é a volta completa, 2π radianos. E você pode ter também, que eu não coloquei aqui na tabela porque não deu, né? Mas eu posso colocar aqui do lado. Isto é quando eu estou medindo o ângulo no sentido anti-horário. Aí o ângulo é medido de forma positiva. Mas se você medir o ângulo no sentido anti-horário, por exemplo, se você sai daqui e você volta 30 graus, você medir nesse sentido. Então, esse comprimento aqui a gente vai dizer que é menos π sobre 6 radianos. Se você tivesse aqui menos 30 graus. Então, poderia botar menos 30. A menos 30 vai corresponder menos π sobre 6 radianos. Certo? Tal grau aqui. Menos 45 graus corresponderia a menos π sobre 6, sobre 4, perdão. Né? 45 é π sobre 4, então menos 45, menos π sobre 4 radianos. E assim por diante. Uma coisa que ficou subentendida aqui que eu não falei é que essas medidas em graus e radianos você faz dessa maneira considerando que o ângulo está na posição padrão. O que é o ângulo estar na posição padrão? É o vértice dele ser a origem do plano cartesiano e o seu lado inicial está sobre o eixo X. É isso aqui. É você pensar sempre no seu círculo unitário no plano cartesiano XY, dessa forma aqui. XY. Pronto, então o ângulo está sendo medido no que nós chamamos de posição padrão. Então, a partir disso é que você faz as associações. O 0 corresponde a 0 radianos, 0 grau, né? 30 graus a π sobre 6 radianos e assim por diante. E outra coisa é que você pode ter medidas maiores do que 2π radianos. 2π radianos corresponde à medida da circunferência completa. Mas se você sai desse ponto, dá a volta completa, chega nesse ponto e continua,
Você pode fazer isso, ó. Você dá uma, chega aqui, continua e dá mais meia. Quer dizer que você andou 2π e depois mais π. Então você está diante de um ângulo que mede 3π radianos. Certo? Então você pode fazer isso tanto no sentido positivo, que também acho que todo mundo já percebeu, o sentido anti-horário é o chamado positivo, como você poderia fazer isso no sentido anti-horário, que é o negativo, só que obteria aqui, obviamente, menos alguma coisa π radianos.